Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez e vamos trabalhar, ter o nosso devocional semanal no livro de Salmos, trabalhar mais um salmo. Esse salmo de hoje é o Salmo 42, mas também o Salmo 43 junto com ele. Fazem parte de um mesmo salmo. Por que foi dividido? Não faço a mínima ideia. Aliás, a maioria dos estudantes, todos os estudiosos não sabem exatamente por que foi dividido esse salmo em dois, mas trata-se de apenas um salmo. E por que nós podemos afirmar que trata-se de um salmo? Porque a afirmação principal desse salmo, que é por que está abatida a minha alma, espera em Deus, nós encontramos em três partes. Veja, primeiramente, no Salmo 42, nós encontramos no versículo 5, por que estás abatido a minha alma? Nós vamos encontrar exatamente a mesma expressão no versículo 11, por que estás abatido a minha alma? E o restante do versículo também é igual. E no Salmo 43, no versículo 5, também, por que estás abatida, ó minha alma? Então a gente vê que o Salmo 42 e o Salmo 43 trata-se de apenas um salmo, e não dois salmos. Vamos trabalhá-lo então, vamos ver o que esse salmo diz para nós, já partindo das informações preliminares. Esse salmo é um salmo que foi escrito pelos filhos de Coré. Quem é Coré? Eu vou dedicar um vídeo somente para tratar sobre isso. Assim como eu fiz um vídeo de Davi, vídeo sobre o perfil do salmista em Davi, também farei um vídeo do perfil do salmista baseado na vida dos filhos de Coré. Outra informação que nós encontramos também, logo lá no cabeçalho desse salmo, é que trata-se de um masquil. E o que é um masquil? O salmo que é masquil é um salmo ou um poema que é dedicado à instrução. Então isso é o masquil. E foi entregue então ao músico-mor, ou seja, o diretor de música, aquele que era responsável pela adoração no templo. Esse salmo eu divido em três partes. E as três partes são dirigidas pela expressão principal, como eu já disse, por que estás abatida, ó minha alma? Então, três partes nesses três versículos que nós citamos. Versículo 5, versículo 11 do Salmo 42 e versículo 5 do Salmo 43. Esses três versículos, então, eles encerram cada uma das partes que eu divido. Vamos lá para a primeira parte e o primeiro ensino. Nossa maior alegria não pode estar no nosso ofício ao Senhor. Então a nossa alegria não pode estar no nosso ofício ao Senhor. O nosso ofício ao Senhor deve ser feito com alegria? Sim. Ele traz alegria? Sim. Mas a nossa maior alegria tem que ser o próprio Deus. Nós já ouvimos o pastor Flávio falando um pouquinho sobre isso também, que Deus é tudo para mim. Então essa é a ideia. Em Deus, basta eu estar com Deus, em comunhão com Deus, e eu não preciso de absolutamente mais nada para ser feliz. As demais coisas que Deus me dá também me farão alegres. Mas se eu tiver apenas a Deus, eu já tenho tudo. Versículo 1 ao versículo 5, faço a leitura então desses primeiros 5 versículos. A alma anela para servir a Deus no seu templo, masquil para o músico-mor entre os filhos de Coré. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então, quando nós olhamos esses 5 primeiros versículos, nós vemos o salmista, então, dizendo que ele tinha a sua alegria, que essa alegria havia, então, se esvaído, verdadeiramente nas coisas de Deus, e não somente em Deus. E esse era o problema, quando nós depositamos a nossa felicidade nas coisas do Senhor, mas não no Senhor, essas coisas desmoronam em algum momento, principalmente nessa vida terrena. E quando essas coisas desmoronam, o nosso ofício, o nosso ministério é abalado, nós então, se temos a nossa felicidade
baseada nele, essa felicidade se acaba e a tristeza vem e a nossa alma é abatida. Mas quando a nossa felicidade está em Deus, tudo pode ser arrancado de nós, tudo pode ser atacado, que nós ainda estaremos felizes, porque estamos satisfeitos com Deus. Vemos isso também no episódio da visita de Jesus à casa de Marta. Lembra? Quando nós olhamos lá, Jesus, quando ele vai para a casa de Marta, Marta se ocupa de vários afazeres ali em razão do seu hóspede, né, de Jesus Cristo, enquanto Maria chega, se senta aos pés do Senhor Jesus e fica ouvindo o que Jesus tinha a lhe ensinar. Então, Marta fica ali indignada, vai até Jesus Cristo e fala: Senhor, manda ela trabalhar, porque só eu estou trabalhando aqui, ela está sentada aos seus pés. E Jesus fala: Marta, a Maria escolheu a melhor parte, ou seja, de dar atenção para mim, né? Dar atenção a Cristo e não aos afazeres. E eu não vou tirar isso dela. Aquilo lá é bem interessante, é bem instrutório para nós. E da mesma forma que o levita, a gente vê que esse levita, esse filho de Coré, ou os filhos de Coré aqui, eram aqueles designados a levar o povo em peregrinação a Jerusalém para a comemoração das festas. E ele lembra disso daí, essa falta que ele sente do ofício que ele exercia, porque acredita que esse levita estaria exilado, a falta desse ofício fazia com que ele sentisse triste. Então, quando nós olhamos para essa situação, se a nossa alegria está alicerçada no nosso ofício, ainda que esse ofício seja para Deus, quando ele for tirado, nossa alma ficará abatida. Então a nossa alegria maior não deve estar no nosso ofício, no nosso ministério, no nosso serviço, mas no próprio Deus do serviço. Segundo, nossa maior alegria não pode estar também nas lembranças passadas. Lembranças, lógico, de fatos passados, de coisas ou de momentos felizes. Vou fazer a leitura aqui do versículo 6 ao versículo 11. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Isso aqui são quedas d'água, tá? É um nome meio estranho que tem na minha versão, mas são aquelas cataratas, aquelas quedas d'água, cachoeira, alguma quantidade muito grande de água caindo. Continuo a leitura aqui então. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Versículo 8, contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha alma. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a sua salvação, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então a gente vê aqui nesse segundo ponto que o salmista começa a lembrar do tempo passado, e esse tempo passado, quando nós lembramos de tempos felizes passados, quando nós, na verdade, no presente estamos enfrentando dificuldades, essa lembrança do passado de fatos felizes contrastados com a tristeza que você está passando, com as dificuldades que você está passando, não te fazem bem, pelo contrário, fazem com que você perca a esperança no dia a dia. E você começa a ver muito mais a sua dificuldade presente e com saudosismo, né, com nostalgia, o passado que era feliz. Hoje a minha vida é uma dureza, minha vida é uma tristeza e não há saída. E começa a entrar nessa espiral descendente que só vai fazer com que a tua alma fique cada vez mais abatida. Nós devemos lembrar do passado tão somente se nós lembrarmos das promessas de Deus que foram cumpridas. E hoje, nós lembrarmos também das promessas de Deus para o futuro. Então, o que nós devemos lembrar? Daquilo que Deus promete, que será o nosso futuro, ou seja, se estamos passando em dificuldade, todas essas dificuldades um dia passarão, porque Deus promete que isso ocorrerá. E se lembrarmos do passado, lembrarmos não dos momentos felizes, mas lembrarmos das dificuldades, que quando nós passamos por elas, nós achamos
ou nós achávamos que elas eram as maiores, que elas eram intransponíveis. E mesmo assim Deus nos deu vitória. Então as dificuldades de hoje, apesar de parecerem intransponíveis, apesar de parecerem maiores, elas futuramente serão apenas mais uma dificuldade, porque o Senhor trará vitória a você em Cristo Jesus, para a exaltação e glória do nome dele. E aí nós poderemos então, com a cabeça correta, com o pensamento correto, questionarmos a nossa alma. Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Terceiro ponto vai tratar do Salmo 43, como eu falei, é um salmo só, né? Mas é o Salmo 43, e diz o seguinte, que a nossa maior alegria também não deve estar nas circunstâncias favoráveis. Vamos fazer a leitura do Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo nome, ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, a Deus que é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Ele encerra então mostrando que as circunstâncias não eram nada favoráveis a ele. Ele estava exilado numa nação ímpia, envolvido com homens fraudulentos, com homens maus, com homens que só ultrajavam ele, mas ainda assim ele se recorda que a sua alegria estava em Deus. Ele clama a Deus que faça justiça. Esse é o grito do salmista. Quando ele anda conforme o que se deseja, o que Deus deseja a ele, então é fácil ficar feliz. Se a nossa satisfação estiver nas circunstâncias favoráveis, então seremos inconstantes quanto à nossa felicidade. Pois se as circunstâncias são adversas, eu devo questionar: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Conclusão: se você está passando por dificuldades, então pergunte à sua alma: por que está abatida a minha alma? E diga a ela: espera em Deus. Mas se você está feliz, então pergunte à sua alma: por que está satisfeita, ó minha alma? É porque você espera em Deus? Amém. É porque Ele é a sua salvação? Amém. É porque Ele é teu Deus? Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Até quinta-feira que vem, com o Salmo 44.